Mas eu quero falar de uma outra história também que começou com uma reviravolta na última sexta-feira e que segue dando cavalinhos de pau desde então. A reunião do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro com líderes partidários que estava prevista para hoje, e ele convocou essa reunião no fim de semana com esses líderes para entender qual seria a negociação que ele poderia fazer com os caciques do Centrão numa tentativa de manutenção ou não da sua candidatura. Essa reunião acabou esvaziada porque a boa parte dessas lideranças alegou outros compromissos, disse que não poderia participar. Vamos então conversar com o nosso André Anelli, que vai explicar um pouquinho melhor quais foram essas justificativas para eles não atenderem ao convite de Flávio Bolsonaro. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A justificativa dos líderes dos chamados partidos de centro foi uma questão de agenda, porque Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, indicado pelo pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, teria agendado esse compromisso, chamado os líderes dos partidos de centro de última hora e 3 dos 4 que foram convidados, então, acabaram alegando uma falta de disponibilidade, falta de espaço na agenda. O único que aceitou o convite para se reunir nessa segunda-feira foi justamente Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal, mas os outros 3 acabaram declinando. São eles, então, do União Brasil, Antônio Rueda, alegou compromissos. Ciro Nogueira, do Partido Progressistas, alegou que estaria fazendo uma viagem pelo Paraná, e pelo Partido Republicanos, Marcos Pereira teria telefonado diretamente para Flávio Bolsonaro e dito que não poderia participar, mas que iria procurá-lo, então, iria procurar por Flávio Bolsonaro em outra oportunidade. Dessa forma, então, com esse esvaziamento dessa agenda, desse compromisso, não houve justamente, então, esse encontro que já iria traçar os primeiros passos para a pré-candidatura, consequentemente a candidatura aqui ao Palácio do Planalto para o ano que vem. A gente separou alguns trechos de declarações que foram dadas pelo senador Flávio Bolsonaro nas últimas horas. Em entrevista à TV Record, ele disse que existe um preço em relação à candidatura dele, buscando justamente a anistia, ou seja, o perdão aos participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e principalmente ao pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão, já preso na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília por conta da tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder. Nesse sentido, Flávio Bolsonaro afirmou que o preço dele, da candidatura dele, seria justamente pelo que ele chamou de justiça, com a anistia aos participantes dos atos de vandalismo e também ao pai dele. O meu preço é justiça. O meu preço é justiça. E não é só justiça comigo, é justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à presidência da República é muito consciente. Ela é para representar grande parte da população brasileira que não aceita mais essa quantidade enorme de desmandos. São pessoas, assim como o presidente Bolsonaro, que estão sem ver suas famílias, estão fora do país, e que a única forma disso acontecer é se Bolsonaro estiver livre nas urnas. Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro disse que já havia conversado então com Tarcísio Gomes de Freitas, mas afirmou justamente que não espera nesse momento uma manifestação pública do governador de São Paulo, porque isso já teria sido feito diretamente a ele de forma particular, então. Talvez seja um dos principais papéis nas eleições de 2026. O Tarcísio é uma peça fundamental nessa engrenagem. Tive contato com ele, foi a primeira pessoa com quem eu falei antes de começar a falar para outras pessoas qual tinha sido a decisão do presidente Bolsonaro. E comigo ele foi absolutamente transparente, direto, pode contar, estamos juntos. Eu não vou ficar cobrando do Tarcísio que ele se manifeste publicamente, porque ele já falou por várias vezes que o objetivo dele é ser candidato à reeleição no governo de São Paulo.
Vamos falar sobre tudo que está envolvendo o senador Flávio Bolsonaro desde a última sexta-feira, com aquela reviravolta que se deu quando ele garantiu e confirmou que era o indicado de Jair Bolsonaro para concorrer à presidência da República em 2026. E aí se começou uma série de, digamos, especulações sobre a manutenção dessa candidatura, sobre como os líderes do Centrão enxergariam isso e se essa candidatura duraria até o fim. Aí vem o fim de semana e o discurso já começa a mudar. E o que começa a aparecer também nos bastidores, Maria Trindade, é o fato de o senador Flávio Bolsonaro usar essa candidatura para agora negociar com essas lideranças do Centrão uma, digamos, rapidez em se tratar da pauta da anistia que envolva inclusive o seu pai Jair Bolsonaro em troca dessa entrega da candidatura, em troca, digamos, de se abrir mão de uma candidatura para apoiar um projeto maior, que seria esse projeto do Centrão, que tem como foco verdadeiro o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Como é que vai ficar essa costura, Zé? E daqui a pouco a gente vai tratar também do quanto esse vai e vem aumenta ou diminui o poder do bolsonarismo aqui no país. Começa aí, Zé. Pois é, as conversas aqui são todas no seguinte sentido, de que o Centrão, o centro-direita, né, que dá a vitória a qualquer lado, não aceitou a candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí o discurso é de que, mas não se lança uma candidatura assim sozinho, porque ninguém é candidato de si mesmo. Esse veio o primeiro momento, né? Ninguém acreditou na candidatura. No segundo momento, essa fala dele foi considerada desastrada até por aliados. Isso é o A do ABC político, uma candidatura não pode ser colocada em dúvida. Veja que os candidatos governadores, que cresceram muito depois dessa confusão, né? Eles dizem, eles têm o maior trabalho de dizer, minha candidatura é inegociável, minha candidatura é perene, é firme, é definitiva, como me disse o Zema. E o Flávio Bolsonaro foi lá dizer o seguinte, olha, eu tenho um preço. Olha, quem tem preço já está vendido. Se ele tem um preço, agora vamos discutir o preço, mas já vendeu. Ou seja, já aceita trocar a candidatura. São dois pontos que ele fala ali nos bastidores. Uma é a vice e a outra é a anistia. É muito difícil de negociar isso, né? Negociar a anistia, porque depende não só de aliados, depende também de oposição, do presidente da Câmara e assim por diante. Um candidato não pode falar um negócio desse nem no banheiro com a porta trancada e luz apagada, sozinho. Não pode falar, como é que coloca em dúvida a própria candidatura, ou seja, a candidatura já não existe. A situação aqui acabou levando para duas situações. Cresceu o Ratinho Júnior e Zema. E, principalmente, voltou a ser cotada a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A candidatura voltou a crescer. E o interessante é que a candidatura do Flávio Bolsonaro pegou bem nas mídias e nos aliados tradicionais. Ali o grupo bolsonarista e a movimentação nas redes foi favorável à candidatura de Flávio Bolsonaro, né? Eu não entendi a maneira como foi lançada, o momento como houve o lançamento e principalmente sem falar com o Centrão, os principais aliados. Fala, Fábio Piperno. Olha... Você achou que foi uma pataquada? Eu achei que ele explicitou, desnudou, mais que em qualquer outro momento, o balcão de negócios, né? A teia de chantagens que envolve a candidatura, que envolveu aí a candidatura dele, ou envolve essa suposta candidatura. Porque aí não há interpretação minha. É ele dizendo o seguinte, ele se colocando à venda. Eu nunca vi isso, um candidato ao presidente se colocar à venda. Ou seja, se por acaso o Centrão apoiar a anistia, a candidatura está entregue. Do contrário, eu sou candidato. Que tipo de plataforma é essa? Então, é óbvio que isso é um movimento chantagista com quem está acostumado. Mas porque, veja, querer ensinar chantagem para o Centrão
é como querer ensinar o Papa a rezar. É óbvio que o Centrão não vai se sentir pressionado por isso. Muito pelo contrário. Vai até um argumento a mais para o Centrão se desgarrar da família Bolsonaro, coisa que muitos setores querem. A família Bolsonaro hoje é uma companhia tóxica. Agora, é claro que se a família Bolsonaro entrar só apoiando alguém, é claro que esse candidato, né, desde que seja um candidato no campo da direita, ele vai ter algum bônus. Só que tem uma coisa. Imagina, por exemplo, em uma eleição, o Ratinho Júnior, o governador Ratinho Júnior, indo para o segundo turno com o presidente Lula. Alguém, por acaso, imagina que o governador Ratinho Júnior ele vai ter que implorar apoio ao bolsonarismo? É óbvio que não. O eleitor bolsonarista, ele automaticamente vai despejar em qualquer candidato que seja um oponente do presidente Lula. Então, nesse sentido também, o Centrão sabe melhor do que qualquer um de nós que o suposto apoio do presidente Bolsonaro pode até atrapalhar mais do que ajudar, porque esses votos eles já têm por inércia. Então, foi um movimento, repito, que teve como único mérito escancarar um balcão de negócios ao qual a família Bolsonaro se submete em troca da anistia. Eu quero saber de você que participa aqui do nosso 3 em 1. O que o esvaziamento da reunião de Flávio Bolsonaro demonstra? É uma dificuldade em articular alianças? Que o nome de Tarcísio é o preferido? A pressão de outros partidos? Vá lá e dê a sua opinião para a gente trazer também aqui para o nosso debate. Agora, 4h31. Quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Ô Bruno Musa, eu quero trazer também aqui para o nosso debate a avaliação sobre a maneira como essa candidatura foi recebida. A gente viu o mercado financeiro trazendo uma demonstração bastante preocupante, né, com os índices da Bolsa oscilando bastante na última sexta-feira. Também bastidores de que esses mesmos integrantes hoje de grandes empresas e também do mercado financeiro mantém um contato direto com os líderes do Centrão, justamente numa tentativa de viabilizar um apoio maior ao nome de Tarcísio de Freitas, que tem se demonstrado um nome bastante competitivo nas pesquisas e também bem recebido por essa turma, que faz com que a economia aqui do país, de certa forma, gire também. E eu quero saber de você o quanto esses índices, eles acabam pesando negativamente para a decisão que foi tomada por Flávio Bolsonaro e talvez pesando até na maneira como ele vai conduzir a negociação agora, já que o preço dele é a justiça. Veja, vamos lá, eu serei um pouco mais cauteloso aqui devido a forma como eu vejo a política, tá? Eu concordo em grande parte, 99% do que disse o Zé a respeito da fala do Flávio, ou seja, foi uma fala completamente desnecessária, que não se fala sozinha e expõe ali uma eventual fragilidade que eu não tenho nem motivo para isso. Agora, quando o Piperno fala de uma candidatura à venda, um movimento chantagista, que eu concordo, essa política é que não me impressiona mais, porque justamente essa é a política como um todo. No primeiro momento, como você falou, que o índice caiu, a Bolsa caiu 4%, o dólar subiu 2%, curva de juros futuras subiram 4%, 5%, aquilo não foi pelo nome do Flávio, foi por qualquer um que poderia dar mais chances a Lula. Veja, eu estou colhendo aqui no meu Instagram, para eu colocar no meu vídeo do YouTube, depoimentos de várias pessoas que atuam em determinados setores, é impressionante. O nível que eu pedi para eles, assim, olha, me fala como está o seu setor, quais são as dificuldades que você impõe. Então tem gente de todos os setores, do serviço, do comércio. A economia brasileira está muito, muito ruim. Não adianta os dados virem a público do IBGE e dizer que a inflação é 4,5%, que o PIB cresce. As pessoas não acreditam mais nisso. Isso é mero número para sair numa manchete de jornal. No dia a dia, a coisa está complexa. Ao fazer negócios está muito difícil. Então, Evandro, o ponto aqui é que eu acho muito precipitado ainda. Ele ganhou tempo. Na minha opinião, o Flávio Bolsonaro ele foi escolhido para ser o porta-voz do governo, porta-voz do Jair Bolsonaro. E o tempo mostrará se essa candidatura continuará ou não. E convenhamos, da mesma forma que o Piperno falou da candidatura à venda no movimento chantagista, que eu repito, eu concordo, se o Flávio continuar crescendo nas pesquisas, salvo engano, o Instituto Veritá mostrou
em uma eventual disputa direta com o Lula em 2026, foi divulgado em uma televisão em que haveria empate entre esses dois, o Instituto Veritá, diferente de outros institutos de pesquisa. Se a candidatura do Flávio cresce, vocês realmente duvidariam que, em meio a essa candidatura, havendo um movimento chantagista do centrão fisiológico, de grande parte dos figurões da política brasileira não pulariam para o nome do Flávio, que já se auto-intitulou um Bolsonaro mais ao centro? Para mim, de novo, não tem a ver com Bolsonaro, com Lula, com Flávio ou com Jair. Tem a ver com o mecanismo da política. Que o mecanismo da política é esse. Só que, para muitos, está ficando explícito, o que sempre foi óbvio. Eu acho que a coisa se definirá entre março e abril, Evandro. E entre março e abril a gente vai ver se essa candidatura desidrata ou se ela cresce. Se ela desidrata, me parece que o nome do Tarcísio continua sendo o de preferência. Se ele cresce, o Tarcísio passa a ser praticamente reeleito em São Paulo contra uma candidatura mais forte. De novo, eu estou tentando analisar friamente os cenários, porque na política nada me surpreende. E eu acho que foi anunciado agora um porta-voz para mostrar claramente, ok, se não for o Jair, porque está inelegível, essa troca não será barata. Tem um preço para direcionar os votos do bolsonarismo para o centro, para o Tarcísio. Tudo isso são negociatas da política e elas estão ficando aberta e escancarada para o brasileiro e para o afegão médio. Você concorda, Piper? Não, veja, primeiro que, assim, ele escancarou, sim, o toma lá da cá de uma forma mais explícita do que em qualquer outro momento. Aí, ele está tentando exatamente criar uma dificuldade para vender uma facilidade à frente. A questão é que, primeiro, ele mostra, ele desnuda para o país todo um jogo feito de uma forma absolutamente espúria. O que ele está falando é o seguinte, eu estou à venda. Aí tem uma outra questão. Ele está tentando empurrar para as cordas o centrão. Ninguém consegue fazer isso. Aliás, o próprio presidente Lula negocia com o centrão toda hora e todo mundo fez isso o tempo todo. Ou seja, não dá para chantagear o centrão. O normal, o natural, pelo menos por conta de tudo que a gente viu até hoje, é exatamente o oposto. É o centrão chantagear, é o centrão também tentar obter vantagens por meios pouco ortodoxos, para dizer o mínimo. E isso mostra também uma tentativa desesperada. Ou seja, o que é que o bolsonarismo, a essa altura, tem a dar em troca? Praticamente nada. Repito, qualquer que seja o oponente ao presidente Lula, ele vai ter o apoio do eleitor bolsonarista que está na rua. Quer dizer, o fato do sobrenome Bolsonaro hoje apoiar ou deixar de apoiar está valendo cada vez menos. Está se tornando uma companhia tóxica a ponto de essa reunião convocada pelo senador Flávio Bolsonaro não ter conseguido a adesão de rigorosamente ninguém.